Fala pessoal, então hoje nós vamos falar da Itaúsa, uma empresa aí que vem sendo bastante falada nas redes sociais, né? Eu fiz pedi que o pessoal comentasse lá nos stories, no Instagram, para ver qual empresa que eles queriam que fizesse um vídeo, né? E fizesse análise e a maioria escolheu Itaúsa. Então eu estou aqui hoje para falar de Itaúsa. Para quem não sabe, Itaúsa é uma holding, né? Que é uma holding? É uma empresa, né? É basicamente como se fosse uma empresa de investimento. Ela investe em participações, né, em outras empresas. Então ela detém 37% do Itaú, imagina isso, hein? Você ter 37% do Itaú, uma empresa gigante, né, como o Itaú. Ela tem quase aí 29%, né, da Alpargatas, 36% da Duratex. Duratex é uma empresa que eu não curto muito, além de todas as empresas aqui, das quatro aqui, né? A Duratex é a mais fraca. E tem uma participação pequena aqui, de 7,65 na NTS. A NTS, para quem não conhece, não é uma companhia listada na bolsa, é uma distribuidora de gás, né? Mas é altamente rentável. Vou mostrar para vocês que ela tem uma margem líquida, né, de uns 50%, né? Vou mostrar para vocês depois. Então, rentabilidade muito boa. Tem uma empresa, geralmente as empresas desse setor são rentáveis, né? E o, digamos, o que ela consegue fazer, o serviço que ela consegue cobrar pela estrutura que ela tem de distribuição de gás, né? E você, quando você joga os custos de manutenção, né, e de serviço, etc., eles são muito pequenos perto do que você consegue gerar de receita com a distribuição do gás, né? Então, por isso que geralmente esse setor é bastante rentável, tá? Então, você faz um investimento bizarro, né, para poder construir aquilo, mas depois o fluxo de caixa livre que é gerado ali é maravilhoso, né? Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Então, por que que todo mundo fica falando, Itaú é Itaúsa, né? Mesma coisa que comprar as ações de Itaúsa, é a mesma coisa que comprar as ações de Itaú. Até que ponto isso é verdade? É porque, para o pessoal entender como essas três empresas aqui, Alpargatas, Duratex e NTS, são empresas de tamanho insignificante, né, perto do Itaú, e a participação que a Itaúsa tem no Itaú é muito grande, né? Então, praticamente todo o resultado da holding toda do Itaúsa, né, ela vem do Itaú, né? Então, 90% ou mais do lucro total que a Itaúsa tem vem do Itaú. Tá? Então, por isso que é uma holding altamente dependente de uma empresa, de uma empresa, né? Dos resultados de uma empresa. É diferente da holding da Berkshire Hathaway, por exemplo, né? Que é a holding do Warren Buffett, que lá a empresa que mais tem participação é a Apple, né? Que tem 25%, né? 25% de participação na Apple. Então, para vocês verem que lá é uma. E a holding tem, sei lá, dezenas de empresas dentro da holding, então é muito maior, muito mais complexa, né, e mais bem distribuída, né, do que o Itaúsa, tá? E aí que vem mostrando, né, o resultado do Itaúsa, né, como é que foi o ROI, foi um pouco melhor em 2019 que em 2018, né? Resultado do Itaú, né? Aí ele vai mostrar os resultados das empresas que pertencem à holding, né? Aqui o ROI do Itaú melhorou um pouco mais, já era bizarro, né? Um dos maiores do mundo. Continua altíssimo o ROI do Itaú. Alpargatas, né? Alpargatas é uma empresa que vinha, a meu ver, decepcionando bastante, né? Uns anos atrás. Eu, inclusive, já fui acionista da Alpargatas. Mas ela começou a tomar algumas decisões que não me agradaram muito, né? Principalmente ela trocou de controle algumas vezes, né? Já pertenceu até o grupo aí do JBS e tal. Ela adquiriu essa empresa Oscar Henrique, na minha opinião, ela é uma empresa muito ruim. Se você olhar o balanço da Alpargatas, você consegue ver separadamente o resultado da Oscar. É uma empresa que dá prejuízo, entendeu? Enfim, não curti muitas coisas que a Alpargatas estava fazendo, decidi sair fora, mas nos últimos 2 anos, né, ela tem apresentado resultados até um pouco melhores, melhorou as margens operacionais, melhorou a margem líquida, né,
voltou a crescer um pouco mais, porque estava muito paradona. E, enfim, uma gestão acabou ficando uma gestão um pouco mais agressiva, né? E a empresa voltou a dar resultado. Duratex, como eu falei com vocês, é uma empresa altamente instável, né? Aqui mostra o azulzinho, mostra o EBITDA, né? E tem o EBITDA recorrente, é que você faz uma é como se você fizesse ajustes, né? Ajustes contábeis e tal, se considerasse algumas coisas, desconsiderasse algumas coisas não recorrentes do balanço, né? E aí seria o EBITDA recorrente, tá? Por isso, essa é a diferença. O EBITDA, ele está retratado aqui exatamente como a contabilidade fala que tem que ser, né? E o EBITDA recorrente, ele vai tirar os fatos relevantes que tiveram ali, que atrapalharam o resultado, digamos assim, do Duratex naquele ano, né? Tipo assim, se não tivesse tido esse efeito, blá, 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 o resultado teria sido esse, entendeu? Mais ou menos isso. Então, você pode ver aqui que tem uma volatilidade, né, bastante grande no EBITDA, né? É uma empresa cíclica, né, pessoal? Muito dependente do setor de construção civil. As margens, no geral, dessa empresa são margens apertadas, né? Isso não quer dizer que toda empresa de margem apertada é ruim, tá, pessoal? Isso não quer dizer, tá? Tem empresas que têm margem apertada, mas tem uma evolução, uma constância, né, evolutiva na receita, no lucro operacional, né? E o ruim é quando a empresa tem muita volatilidade de resultados operacionais, né? Como é o caso dessa empresa Duratex. E aí está a NTS, né? Essa coisa maravilhosa aqui, conseguiu aí crescer o lucro líquido um pouco, né? 14,7 em 2019 em relação a 2018. Então, olha só para você ter ideia, a receita líquida, tá aqui, ó, no quarto trimestre, a receita líquida foi de 1 bi 113, tá? Sendo que ela teve um lucro líquido no quarto trimestre de 2019 de 576, ou seja, vamos arredondar aí, tranquila, uma redonda aí dá 50% de margem líquida, né? Uma margem líquida muito alta, né? Aí mostra o desempenho econômico, né? Já mostrei esses dados aqui, quanto que foi o ROI e tal, os resultados das companhias separadamente, análise de desempenho, aqui que dá para você enxergar, tá vendo? Aqui você consegue enxergar, ó, o lucro líquido recorrente das empresas investidas. Então, o lucro líquido do Itaú, por exemplo, no quarto trimestre de 2019 foi 6 bi 400, certo? Como o Itaú tem uma participação de 37,45% do Itaú, então é como se a participação, é como se o Itaúsa ficasse com 37,45% do resultado do Itaú é incorporado ao resultado do Itaúsa. Você entendeu? É assim que você faz o registro, né, contábil dessa coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, vai somar isso aqui, 2.408, vai somar os 55 da Alpargatas. Isso, as participações, tá? Já é como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui, 37% de 6,4 dá 2,4. 28% de 190 dá 55. Duratex, 36% de 158 dá 58, entendeu? Então é essa conta que ele está fazendo. Então ele vai pegar, vai somar isso aqui, mais isso aqui da Alpargatas, que é 55, mais isso aqui, 58 da Duratex, né? E vai dar um resultado de 2.518, né? Então a Itaúsa lucrou, teve um lucro de 2.518,
no quarto trimestre de 2019. Lá em cima está explicando que a NTS, pelo fato de que a Itaúsa detém menos do que 20% da NTS, o resultado dela não entra como equivalência patrimonial, tá? Então, essas são coisas específicas de holding, né? Contabilidade de holding, tá? Mas o que tem de interessante aqui? Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que isso aqui para finalizar. Para finalizar essa parte aqui do relatório, das partes mais importantes do relatório do quarto trimestre, ele mostra aqui, né, que as ações do Itaúsa, ela permite que você compre, é como se você estivesse investindo, né, nessas empresas aqui, Itaú, Alpargatas e Duratex, com 18,7% de desconto. Por quê? O que ele fez? Ó, eu vou pegar o valor de mercado dessas empresas, vou pegar a participação que a gente tem, né, a soma das partes e dar isso aqui, né, dá 145,700. Só que o valor de mercado do Itaúsa é 118, ou seja, é menor do que a soma das partes, né? Por isso, então, o Itaúsa considera que você investindo na Itaúsa, você está investindo nas empresas com desconto, né? A histórico de desconto. Em dezembro de 2017 estava com 25% de desconto e foi caindo, hoje está aí na faixa de 18%. Pode ver que o dividend yield, né, do Itaúsa está quase sempre muito interessante, né? Só o 2017 que caiu um pouco, que foi um ano um pouco difícil aí pro ainda foi um ano muito difícil para o Brasil, né? Tinha aí um ano de impeachment só que teve. É isso aí. Aqui outras informações que eu não vou entrar nos detalhes não, tá? Uma coisa que eu queria que vocês entendessem também, eu peguei aqui o site Fundamentos, tá? Para vocês entenderem algumas coisas que são relativas à análise da Itaúsa, que é uma empresa diferente, né, em termos de contabilidade, por exemplo, né, porque se trata de uma holding. E aqui a gente pode ver, né, que olha o cálculo da margem líquida, por exemplo, não faz sentido, né, margem líquida, porque no final das contas o lucro líquido ele é maior do que a receita, né, do Itaúsa, porque lembra como é que é a contabilidade? Contabilidade é receita menos custos, depois vem o lucro bruto, né? Aí despesas administrativas, despesa com vendas e tal, despesa com juros e aí, impostos, e aí vem o lucro líquido. Só que a contabilidade da holding é uma contabilidade específica, ela segue determinadas regras, né? E aí então, por causa disso, você tem um lucro líquido maior do que a receita, né? E aí você fica, por causa do resultado, no meio da história toda, você tem um resultado de equivalência patrimonial, né? O resultado das partes do lucro das empresas que ela tem participação. E aí faz com que joga o lucro líquido lá para cima. Entendeu? Então por isso que esse resultado aqui da margem líquida sempre vai ser uma coisa estranha e você vai ficar meio perdido sem entender, né? E aí tá vendo aqui, ó, a receita líquida, por exemplo, nos últimos 12 meses foi 5 bilhões e o lucro líquido foi 10 bilhões, né? O lucro operacional, 187. Olha só, coisa estranha, por que só 187, Roberto? Porque você tem um lucro operacional, depois do lucro operacional é que você tem um resultado de equivalência patrimonial, né? E aí vem o lucro todo das empresas aqui, somado aqui. Então, o preço-lucro do Itaúsa, né? Geralmente é negociada a empresa abaixo fica variando aí ao longo do tempo entre 8 e 12 mais ou menos, né, o preço-lucro, então em termos históricos está um pouco abaixo, né, do preço-lucro histórico.
Vamos ver aqui, demonstrativo de resultado. Tá vendo? Tem umas coisas que são muito peculiares de holding, né? E fica muito estranho você avaliar a empresa por aqui, né? Se você não entender o que se passa nessa companhia, né? O que é a companhia, como que ela é formada e tal. É isso, pessoal. Basicamente era isso aí, indiscutível, né? Para finalizar, só para falar para vocês que, na minha opinião, é indiscutível que as ações da Itaúsa estão muito baratas, né? É uma empresa que tem aí a maioria das companhias dentro dela, com exceção da Duratex, né? São empresas que têm resultados bastante estáveis, né? São companhias boas, bem geridas, rentabilidade boa, né? Então, na minha opinião, é uma excelente empresa para se investir para longo prazo, né? E ainda mais quando está sendo negociada a um valor muito baixo como esse aqui, e ainda fornecendo, né, um excelente dividend yield, né? Pode ser que no curto prazo agora o dividend yield fique um pouco comprometido, né? Por causa da questão toda aí da economia, do coronavírus e tal. Pode ser que eles prefiram deixar o caixa reforçado, né? Para passar por esse período difícil e depois voltam a distribuir dividendos, né? Mas quando a gente investe numa empresa focada em dividendo, a gente não está preocupado com um ano, né? A gente está olhando ao longo dos anos, o que ela vai te fornecer de dividendos ao longo dos anos, né? Não por causa de um ano só, que é um ano atípico e difícil, tá? Então aí, acredito que se você comprando as ações do Itaúsa nesse momento que está muito baixo, né, ele vai te fornecer um dividend yield excelente, né? Se não for nesse ano, no próximo ano aí já deve estar voltar a ter um dividend yield aí bastante interessante. É o que você tem, né? Quando você está falando de uma empresa dessa como Itaúsa, que é uma empresa de crescimento baixo, né? Por que o crescimento baixo? Apesar dela estar aí volta e meia fazendo algumas aquisições e tal, dificilmente ela vai ter uma aquisição tão relevante como o Itaú. Ela vai fazendo aquisições, só que o Itaú ainda vai continuar sendo muito relevante e responsável pela maior parte do lucro total da companhia, né? E como o Itaú já não é uma empresa mais de crescimento, né? Que é uma empresa mais madura, e então não se espera muito que Itaúsa também forneça um crescimento acima da média, digamos assim, né? Crescer aí 10% ao ano já estaria de ótimo tamanho para uma empresa como essa. E fornecendo aí no dividend yield bastante alto, né, eu tenho certeza que no longo prazo, né, você vai ter um excelente retorno. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima.